Inclusive, já vamos começar com esse assunto, então, meus amigos, já que a gente estava aqui, viu o Cauã Prats ali bonitinho, né? Indumentária na estica ali, oficializado aí pelo Borussia Dortmund, um contrato até 2031. Então é sinal que correu tudo bem nos exames médicos, algo que a gente esperava, né? Afinal, o menino tá aí saudável, jogando aí. Mas Cauã Prats fica no Cruzeiro até agosto. E aí depois, quando ele completar 18 anos, ele se torna então jogador do Borussia Dortmund. Agora que a transferência foi oficializada, incomodou um pouquinho mais ou vocês já estão bolados desde quando saiu a notícia? Ah, incomoda um pouco mais, né? Assim, a gente já tinha meio que tava lidando ali, já tava entendendo o que aconteceu, até quase que esquecendo. E aí quando vem o anúncio oficial, você acaba lembrando, né? É claro que tem questões que a gente vai sempre deixou bem claro aqui, ponderamos vontade de atleta, etc e tal, mas eu acho que o Cruzeiro poderia ter lidado melhor com essa negociação. É um jogador de muita qualidade, acho que é um atleta que tem tudo para dar certo no futebol europeu, escolheu um contexto muito bom para ele. É uma equipe que frequenta a Liga dos Campeões quase que todas as temporadas. É um ambiente, falando da liga, né, alemã como um todo, que vai fazer o Cauã Prats crescer muito taticamente. Já é um atleta com um nível técnico interessante. A gente até falava na live ontem à noite. O Cauã Prats, ele é aquele queimador de etapas, né? Porque com 15 anos ele jogava no 20, ele era titular no 20. Aí jogou em seleção de base e resolveu campanha de título de sul-americano, né? Quando ele entra no time titular, a equipe passa a jogar muito melhor. Aí com 16 anos, estreia no Maracanã contra um Fluminense embalado, marcando o John Arias, que à época era o melhor ponta do futebol brasileiro. Então, quando você olha para tudo isso que o Cauã Prats construiu em tão pouco tempo, você fica com aquela sensação de que poderia ter sido negociado um pouco mais para frente, poderia ter rendido mais. Agora, aproveitar esses últimos momentos, né, Rafa, com o Cauã Prats por aqui até agosto, e aí torcer para que ele tenha sucesso lá no futebol europeu e quem sabe possa render ali um retorno financeiro para o Cruzeiro quando for negociado do Borussia Dortmund para outra equipe, que eu acho que é algo que vai acontecer num prazo até curto. Acho que ele tem um potencial para estar em equipes ali de primeira prateleira do futebol europeu. Sem dúvidas, assim, super factível essa realidade dele jogar lá, jogar bem e ser visto por outros clubes e clubes até de primeira prateleira do futebol europeu. Acho que essa é a nossa expectativa perante a tudo aquilo que ele já demonstrou, né, em termos de capacidade e teto de desenvolvimento. Acho que ele ainda tem um teto muito grande para atingir, como qualquer atleta da idade dele, não está pronto aos 17, 18 anos e pode ser ainda melhor do que é hoje. Sobre a negociação, Caramujo, não sei a sua opinião, mas eu tenho a sensação que o Cruzeiro perdeu o timing para tentar uma renovação de contrato por um período mais extenso. E aí a coisa chega num ponto que fica delicado de tratar algumas questões de negociação. Então eu entendo que talvez o clube não sentiu segurança, de repente, de chegar no meio do ano para fazer essa negociação, que é o que, assim, de imediato é o que a gente pensa, né? Essa negociação poderia ser na janela do meio do ano, porque ele, inclusive, só vai poder sair daqui em agosto. Então, não faz tanto sentido você negociar agora. Entretanto, era um contrato que já estava aí nas vias de ser finalizado. Em breve ele já poderia assinar um pré-contrato. Então, acho que faltou isso aí. Num outro momento, assim, tendo em vista tudo isso que o Pedro colocou, né? O fato de ser um atleta que pulou muitas etapas, talvez faltou um olhar para essa renovação um pouco antes. E hoje a gente teria uma capacidade de sentar à mesa e negociar com muito mais tranquilidade, de segurar o atleta se fosse o caso. Já foi, eu já tinha aceitado, então assim, doeu menos, né? Já passei por esse luto e agora é torcer muito para que ele tenha sucesso, um jogador que a gente não tem nada para falar profissionalmente, assim, irretocável, todas as informações que tem, que sempre cumpriu com as suas obrigações com o clube da maneira correta e vai ficar aí até agosto, né? Importante que fique, que o Cruzeiro possa, nesse período, começar a trabalhar as suas reposições e a gente inclusive vai falar sobre isso, né? Ontem já tinha gente nova treinando lá com os profissionais e é importante que o clube faça isso para se preparar para essa transição. E vamos falar sobre isso. Ô Samuca, só um ponto. Tem mais detalhes aí da negociação? É aquele esquema de 7 milhões de euros fixos, mais 5 em bônus? Então, Caramujo, essa é a informação. Eu ainda não consegui, estou tentando aí, tem
um mês praticamente, né? Os bônus, né? O Cruzeiro garante que são bônus totalmente alcançáveis para que a transferência ela fique nesses 12 milhões de euros. E além disso tem a mais-valia. Pelo que eu apurei, a mais-valia ela vai de até 25%. Só que aí o que falta para a gente descobrir é a questão dos valores, né? 25% em cima de qual valor? A partir de 20 milhões, ou a partir de 30, ou a partir somente de 100 milhões de euros. Aí seria ótimo, né? Se fosse uma venda de 100 milhões de euros, você ter 25%. Mas então isso a gente não tem ainda, e nem a questão dos bônus. O que a gente pode afirmar aqui, que os bônus na transferência do Cauã Prats, eles são de número de jogos. Aí tem que ver também, né? 10 jogos mais tanto, 20, 30, 40, 50. E como são esses jogos? Qual a minutagem que precisa? Ou entrou em campo, está valendo. Então, algumas informações a gente ainda não tem. Acho que pelos clubes isso não vai se tornar público, né? Mas a gente está atrás aí, assim que tiver, vamos tentar esclarecer aí para o torcedor, né? Que é quem precisa de saber tudo isso, para que realmente se torne, num futuro, a maior transferência do Cruzeiro, como o próprio Bruno Spindel, né, falou isso lá na entrevista que ele deu à HG Play. Então vamos acompanhar, mas as informações preliminares aí realmente são essas, desse valor fixo de 7 milhões, mais 5 em bônus, além dessa mais-valia aí que pode chegar até a 25%, Caramujo. Se daqui um ano alguém quiser comprar o Cauã aí por 200 milhões de euros, a gente topa, né, Caramujo? A gente não se opõe não, Samuca. Inclusive, se for certos clubes lá de Londres, né, que a gente tem uma simpatia maior aí, a gente... Alguns lá gostam de uma loucura, hein? Pois é. Ô, Jovem Um ainda. azul lá é maluco, né? Tem um azul lá que gosta de buscar jovens jogadores, mas essa mais-valia aí, essa questão que pode ir até 25% e tudo mais, talvez seja o maior trunfo da negociação, porque quando a gente olha para os valores, eles não são muito interessantes, né? Não é aquele valor para o mercado atual do futebol que você fala, nossa, é uma grande venda. Mas essa questão de poder render, e sendo o Borussia um clube que é muito bom para renegociar jogadores, é uma esperança? é a maior esperança. Acho que é a maior esperança de que essa venda atinja o patamar que o torcedor esperava dela, né? Assim, quando a gente falava do Cauã Prats, todo mundo, não, esse é o que vai dar um retorno financeiro considerável para o Cruzeiro. Por isso que eu falei também que o Borussia Dortmund é uma boa equipe, né? Porque tem equipes que o atleta acaba se transferindo ali para o futebol europeu, que acabam amarrando o jogador ao máximo, não deixa ele sair, dificulta muito. O Borussia não tem esse problema, principalmente com as equipes da Premier League, né? O pessoal da Premier League chega lá, faz a proposta, se o Borussia acha boa, acaba vendendo. Então, acho que é o maior trunfo do Cruzeiro e eu tô nessa expectativa de que o Cauã vá, jogue bem e receba propostas de outras equipes. Confesso que seria legal ter ele no Chelsea e poder torcer mais uma vez pelo Cauã Prats. E o Chelsea já pagou caro em uma rapaziada assim, bem pé de quina, né? O Cauã Prats é Pé muito de bom de quina. Pé bola. de quina. Grande expressão. Ai, o meu Chelsea, né? Começa Meu sempre Chelsea, assim. Santa Luzia, Minas Gerais. O momento Premier League da Samuca TV sempre me pega muito desprevenida. Eu acho que é também, Caramujo. Tomara que ocorra dessa venda ser boa como a gente imagina e, assim, dela acontecer, né? Eu acho que são muitas condicionantes aí. O futebol, ele é imprevisível. Para um jogador vingar, envolve muita coisa que não é somente o seu talento, a sua capacidade técnica. Então, a gente torce muito para que ele possa se adaptar, fazer os jogos, atingir as metas primeiramente e que depois venham essas portas abertas, né, na Europa e eu gostaria muito de vê-lo em algum dos principais clubes do futebol europeu, respeitando muito o Borussia, mas a gente sabe que tá ali numa prateleira, uma segunda prateleira, né? Então, tomara, eu acredito que ele tem esse espaço, vai se desenvolver lá, então isso ajuda muito e tomara que dê tudo certo para que o Cruzeiro realmente chegue nesse patamar de valores que a gente fale assim, tinha que vender. Porque talvez hoje fica aquela sensação de, pô,
12 milhões é legal, mas não é 12, né? É 7 mais 5, então a gente fica com aquela sensação de que poderia ser mais. E aí, se atingir tudo que a gente imagina, aí eu imagino que a nossa conversa vai ser outra. É isso, eu acho que o Cruzeiro tem hoje uma ideia de fazer ali a sua linha de produção de laterais esquerdos. Tanto que nesse período que o Prats foi para a Alemanha, o William tá treinando aí na Toca da Raposa, nessa Samuca. Sim, o William Fernando, né, lateral esquerdo, eu acho que isso já deveria acontecer, independentemente de o Cauã Prats ter sido liberado para finalizar o processo lá na Alemanha, viu, Caramujo? Penso que ele deve ficar, inclusive, no elenco, né? Porque a gente vai ter o Cauã e eu não tenho oposição nenhuma a usar o Cauã, tem contrato, tem que usar, né? Então, até agosto aí, ele é jogador do Cruzeiro, quando depois vai lá para o Borussia em definitivo com um contrato até 2031. Mas o William Fernando, que é um outro jovem de potencial, né? Ele teve um probleminha na base que acho que foram 2 lesões seguidas. Mas era um atleta muito bem quisto, né? Todo mundo avaliava muito bem e ele conseguiu fazer uma grande Copa São Paulo. Então treinou aí os últimos dias com o elenco. Acho que o Cauã volta a treinar amanhã. E aí deve ir normalmente para o jogo contra a equipe do Pouso Alegre. Mas se não for, não vejo problema nenhum em já relacionar o William Fernando aí, que é um lateral de bom valor. E como eu disse, né, fez uma grande copinha. E temos que apostar nisso, né? Quem sabe aqui também na Toca já está o sucessor aí do Cauã para fazer opção aí nesse time, no elenco principal, sendo opção ao Kaique, né, o Caramujo? Sim, inclusive a informação que a gente tem é que o Cruzeiro sempre avaliou o William Fernando como um dos extra classe, assim, da base do Cruzeiro, um dos jogadores mais promissores. Até um pouco melhor cotado do que o Gustavinho, né? Que acabou fazendo uma Copa São Paulo muito boa, até marca o gol ali, ajuda do goleiro, né? Mas fez o gol do título. E o William fez o primeiro gol na final também. Então, assim, algumas coisas que eu tava olhando, até a questão etária, por exemplo. O William Fernando tá no último ano de base. Ele completou 20 anos agora, no início de fevereiro. O Gustavinho completou 19, um ano a menos. Você acha que isso pesa, Rafa, assim, para, digamos, o William estar à frente da fila por uma questão que base, você tem que trabalhar muito com essa questão de geração? Acho que é um fator, mas fisicamente o William, pelo menos aparentemente, parece mais pronto também para o profissional do que o Gustavinho. O Gustavinho tem uma característica diferente do Kaique, então eu acho que ele agregaria nessa questão de você ter um lateral para fazer a função que tem características diferentes. Mas talvez o William estando na frente, e aí tem esse ponto que você tocou que é muito importante, assim. Se é o último ano de base dele, daqui a pouco você tem que tomar uma decisão. Ou você usa na sua equipe profissional, ou você negocia o atleta, seja por empréstimo ou não. Então, faz sentido que ele seja o primeiro a ser avaliado. É um bom jogador, é um bom valor que o Cruzeiro tem. Eu concordo com o Samuel que, independente do que acontecer, eu acho que ele já tem que estar lá no profissional de forma perene. Tem que participar dos treinos, da rotina do profissional, porque a intensidade é muito diferente, né, Pedro? Então, às vezes Só o cara... o treinamento já te dá uma bagagem muito maior do que você treinar no sub-20. Pois é, assim, às vezes o cara é muito parece muito fisicamente preparado no sub-20, mas no profissional é outra história. Então, que ele passe a participar dessa rotina dos treinos com o profissional para aos poucos ir sendo inserido, como foi o próprio Cauã. O Cauã começou a treinar, mas ele não era relacionado, depois era cortado, depois ficava no banco. Foi um processo ali com o Leonardo Jardim, que o Cruzeiro possa fazer bem esse processo com o William também, já que o Kaique fica, na minha opinião, não tem esse desespero de ir ao mercado trazer um, entre aspas, reserva para o Kaique. Acho que tem que avaliar os valores que a gente tem aqui primeiro. E é importante a gente tentar criar esse cenário de um clube formador, né? De ir construindo ali jogadores dentro da sua categoria de base. É claro que dificilmente um time vai montar um elenco ali do goleiro ao centroavante só com atletas da categoria de base. São necessárias as contratações. Mas eu acho que quando você cria essa cultura, quando você dá mais espaço para que esses atletas tenham oportunidade, evita que você gaste desnecessariamente, digamos assim, porque tem atletas que a gente contrata com aquela etiqueta de composição que talvez você tenha um cara com a mesma qualidade na base e até com um potencial maior que você acaba tirando um espaço.
E tem prazo, né, para que o Cruzeiro possa observar esses meninos, tanto o William quanto o Gustavinho, no dia a dia ali, enquanto o Prates ainda está aqui. Se for necessário, se ali no entendimento geral da comissão, vendo esses atletas treinarem até a próxima janela, fala, ainda não estão preparados para o que a gente precisa aqui no time profissional, aí você vai ao mercado. Acho que faz parte desse processo também entender que os meninos não estão preparados numa primeira oportunidade. O Cauã tem que ficar muito claro, e o Valu fez questão de falar isso ontem. Ele é a exceção, ele não é a regra. Sim. Na maioria das vezes, os atletas, principalmente defensores, eles acabam tendo uma dificuldade maior nesse processo de transição. Porque você passa a encarar atacantes mais preparados fisicamente, com uma inteligência no que diz respeito ao jogo mais elevada, porque está mais experimentado. Então, é um processo que o Cruzeiro precisa de ter muito cuidado. E acho que tem prazo para isso, a Rafa lembrou muito bem. O Kaique permanecendo é um cara consolidado, é um cara top 3 da posição hoje no futebol brasileiro. Então você não tem essa pressa para procurar um cara experiente, porque a nossa lateral está na mão de meninos. Então acho que é um processo que o Cruzeiro pode apostar, pelo menos para a lateral esquerda. Acho que é um processo que o Cruzeiro pode e deve apostar. Agora eu não lembro se foi a estreia dele, ou um dos primeiros jogos, mas o Cauã, ele falha lá na Sul-Americana. Foi né? a estreia dele. Altitude. Então acontece, assim, faz parte do processo, o torcedor do Cruzeiro tem que entender isso, se a gente quer essa mudança. E um monte de gente tirou ele pra nada, viu? Uhum. Sim. Pois é. Primeiramente, a diretoria, a comissão técnica tem que ter convicção se a ideia é ser um clube formador que faz uso dos seus jogadores da base no seu profissional para ter retorno técnico e depois financeiro. Tem que ter convicção que o que você tá vendo nos treinos ali vale a pena oportunizar esses atletas e bancar no erro, porque o erro vai acontecer, faz parte. E se o torcedor puder ajudar nesse processo, melhor ainda. O Cauã Prates é um baita jogador, extra classe da posição, e no seu primeiro jogo falhou. Faz parte. Então que o torcedor esteja preparado para isso também, Caramujo. Esse entendimento é complicado, Samuca, e a Rafa pontuou uma questão aqui, né, do Cruzeiro não ter conseguido renovar com o Cauã Prates, e meio que foi forçado a fazer essa negociação, porque ele estava entrando aí um ano e meio do final do contrato. Sobre o Kaique, que é o nosso lateral esquerdo titular, ficou, a gente sabe que foi uma situação meio complicada ali naquele último momento. Tem alguma novidade sobre o Kaique, se a diretoria já está buscando uma renovação com ele? Vou até tentar confirmar isso aqui, Caramujo, porque foi uma promessa aí, né, das partes, nas últimas conversas ali, quando definiu a permanência do Kaique, o Cruzeiro teve um princípio de acordo ali para uma extensão do vínculo que vai até o final de 2027. São 2 anos praticamente, né? Então esse aí tem tempo e acho que é o que precisa acontecer e pensar num Kaique aí, por que não, né? Construindo a história dele toda aqui no Cruzeiro, né? Por mais que o atleta às vezes tenha um sonho aí de jogar na Europa, né? De transferir lá pro velho continente, mas eu entendo a importância do Kaique pro time e o quão é difícil, né? A gente estava falando aí de uma venda que ficaria ali na casa de 10, 12 milhões do Kaique, né? E hoje no mercado não encontra jogador assim, né? E se encontrar... Inclusive o Cruzeiro não ia ao mercado para fazer uma contratação com esses valores, né? Foi uma informação que a gente trouxe na época. Então foi ótimo o Kaique ter ficado e agora prorrogar esse vínculo. Sobre aí o Cauã Prates, né, essa questão da Rafa aí, eu vi muita gente também comentando sobre isso. Não temos uma informação concreta, né? Quando o Bruno Spindler, voltando aí nessa entrevista que ele deu lá, HG Play, ele citou uma forçação por parte de o staff novo do Kaique, mas do Cauã ele não falou nada disso, né? Então, não acho que teve. Penso que o Cruzeiro encarou mesmo como uma boa oportunidade. Claro, né? Se passa mais um tempo, ia ter dificuldade para renovar o vínculo, porque aí, meu amigo, os clubes começam a buzinar só mais um aninho aí, ou mais 6 meses, melhor dizendo, né? Em fevereiro ele já podia assinar um pré-contrato, e aí é mais grana para todo mundo, menos para o clube, né, Caramujo? Então, não acho que foi isso, mas
com o passar do tempo isso iria acabar acontecendo em termos aí de uma saída no 0800, né? E o dinheiro que precisariam pagar para o Cruzeiro já oferecem para o atleta, para o staff. Às vezes o próprio clube, o próprio Borussia, não, se você não quiser negociar agora, não tem problema, eu espero. O Cruzeiro fez isso com o Neisser. O Milionários não queria negociar, o Cruzeiro, beleza, vamos tentar. E foi o pré-contrato. Você acaba perdendo o jogador. E no caso do Prats, assim, seduz muito mais, né? Sim. Futebol europeu, existe até essa discussão, né? Se o sonho europeu é tudo isso mesmo para alguns atletas, e gente. A gente tem que aceitar que... O legal é que quem usa essa discussão normalmente é quem foi pra Europa e não arrumou nada, né? Abraço, Gabriel Barbosa. Não, e não só isso, né? Acho que assim, parte da imprensa, né? Às vezes fica, que o futebol brasileiro tem uma força no futebol brasileiro. É o futebol mais forte do continente, aqui na América do Sul. Mas a gente olha para o Super Mundial. Quando não valia muita coisa dentro da competição, a gente viu os brasileiros vencendo ali, salvo o Fluminense, que foi muito bem no mata-mata. E aí muita gente falou, a gente está em pé de igualdade com o europeu. Aí vem um Bayern e Flamengo, né? Um Bayern que empatou, se eu não me engano, com o Boca Juniors. E aí, de repente, o Bayern acelerou e atropelou o Flamengo. Quando o Chelsea acelerou com o Fluminense, e o Chelsea é uma bagunça completa, né? Não é nem top tier da Europa. Então, dá para entender, assim, o Cruzeiro negociando agora, porque aconteceria isso que a Rafa falou. O Borussia ia falar, beleza, ia chegar no staff do atleta e falar, olha, a gente vai aumentar o que a gente pagaria para vocês, porque vai ter uma oportunidade de assinar por um pré-contrato. E uma coisa, né, Rafa? Você fala assim, pô, você tem uma proposta do Borussia Dortmund. O cara, não, beleza. Outra coisa é uma proposta do Como, né? Com todo respeito ao clube aí, que a gente sabe que é um clube que tem muito dinheiro. Hoje virou hater do Como. Não, o clube tem muito dinheiro, a cidade é muito bonita, tem um lago de Como lá, muito bonito, muito turístico, inclusive. Mas, pô, é um clube absolutamente pouco relevante, né? Assim, não joga competição continental, pode até ser que jogue no próximo ano. Mas até quando foi perguntado, a gente falou sobre isso, né? O técnico do Como falou, não, esse é um jogador que a gente vê pro futuro. Então, assim, pro Kaique também, não é que pintou uma proposta. Não foi o Bayern de Munique chamando ele, né? Foi o Como, cara. Essa é uma negociação que, se tivesse acontecido, para mim seria um erro muito grande do Cruzeiro. A do Cauã Prats, eu entendo que a gente pode ponderar algumas questões, mas faz parte, todo mundo esperava que em algum momento dessa temporada ele seria vendido. Era muito difícil imaginar um cenário diferente. Mas essa negociação do Kaique, com o Como, né, pelo Kaique, em relação aos valores, ao clube, tudo que você falou, se tivesse acontecido, teria sido muito ruim para o Cruzeiro em todos os sentidos, conseguir uma reposição à altura que se adaptasse rapidamente. A gente imagina um cenário que você perde os dois na mesma janela, não é ao mesmo tempo, porque o Cauã fica até agosto, mas seria, assim, tenebroso para o planejamento do Cruzeiro na temporada. Então, que bom que tudo deu certo. Acho que deu certo para o Cruzeiro. E concordo, assim, quem sou eu para falar o que é dar certo pro Kaique, né? Ele e o staff dele tem que saber o que é melhor, mas eu entendo que deu certo para ele também. Porque aqui segue jogando, acho que tem condições de seguir sendo visto pela seleção brasileira. Para a Copa do Mundo não vai dar tempo, mas tem outras competições vindo por aí e quem sabe, né? Ali na frente, uma proposta de um outro clube que não seja esse que você odeia tanto, Caramujo. Fala aí, galera. Gostou desse vídeo? Então, compartilhe, comente, curta também e espalhe para geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto? Vamos que vamos!